Oi, meus lindos, tudo bem? Então, conforme eu prometi, nós vamos fazer uma correção relacionada com as duas partes de cinemática vetorial, tá? Primeiro vamos à primeira parte, ou seja, o primeiro exercício que eu passei para vocês, que foi sobre a introdução e a adição de vetores. Quando nós falamos sobre vetores, normalmente é o quê? Nós estamos falando sobre uma reta orientada. Sendo que essa reta orientada, ela vai ter um sentido e também uma direção. A partir do momento que ela possui escalas, então quer dizer que nós falamos que ela tem uma intensidade ou também chamado de módulo, tá ok? Então, sendo que a primeira atividade, ela está mostrando vários vetores que estão representados aqui como se fosse essa folha milimetrada. Sendo que existem vetores aqui A, B, C, D, E, F e G. Sendo que cada quadradinho corresponde a uma unidade. Então, a primeira coisa que está pedindo aqui é o seguinte: quais têm a mesma direção? Olha só, se é a mesma direção, então nesse caso eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre horizontal, vertical ou diagonal, tá? Sentido: para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou também pode ser para norte, sul, noroeste, nordeste e assim sucessivamente. Só que na letra A nós temos o quê? A mesma direção. Então vocês podem notar que a mesma direção, quais são? É A, temos E e temos F. Lembre-se, é a mesma direção, não é o mesmo sentido. Então quer dizer que a alternativa será A, E, F, sendo que a direção desses vetores, ela é vertical. Mas tem outros também que têm a mesma direção. Se você olhar com calma, você vai ver que nós temos o quê? Nós temos aqui o B e temos também o G. O B e temos o G. Os dois também têm a mesma direção. Só que nesse caso, o B e G possui direção o quê? Direção horizontal. Aí acabou, professora? Olha só, você vai notar que tem dois aqui que possuem também a mesma direção, que é o C e o D. Então, você vai botar C e D, que possui o quê? Que possui direção diagonal. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Então, agora vamos à letra A. A letra A é o seguinte: aquele que tem o mesmo sentido. Aí já mudou, olha só, é sentido. Então, você vai olhar relacionado com a setinha. Então, vocês vão ver que nós temos o quê? O mesmo sentido? Nós temos a letra A e a letra F. Então, você bota A e F. Então, o sentido é para onde? O sentido é para cima, ou então você pode colocar que o sentido é para norte. Tanto faz, tá ok? Agora, existem outros? Sim, se você olhar, nós temos também o quê? Nós temos o C e temos também quem? Temos o D. Então, vai C e D. O sentido qual é? O sentido é nordeste. Mas, professora, eu não posso colocar que é o sentido
inclinado para cima, pode colocar também. Mas normalmente, quando nós falamos relacionado com questões de prova, eles colocam os pontos cardeais, tá? Que vocês não podem esquecer. Nós temos o norte, temos o sul, leste e oeste, tá? Então, quer dizer que normalmente se trabalha, quando nós falamos sentidos, relacionado com esses pontos cardeais, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vocês, no caso, estão observando que está querendo a mesma intensidade, ou seja, o módulo. Então, como é que eu vou saber isso? É só você olhar quantos quadradinhos vai ocupar cada vetor. Então, sendo que aqueles que possuem o mesmo módulo vai ser quem? Nós temos o A, temos B, temos E, F, não é? Então, temos 2 unidades. Ah, mas não tem outros? Não, tem também. Olha só, a gente pode separar esses aqui, olha, ou botar tudo junto. Temos também quem? O C e o D, que também tem 2 unidades. O único aqui que não vai ter 2 unidades é o G, que tem o quê? 1, 2, 3, temos 4 unidades, ok? Então, vai ficar como? Vai ficar A, B, E, F, C e D, com 2 unidades. Muito bem? Agora, vamos à letra E. Quais são iguais? Ou seja, se são iguais, ele está querendo saber quais possuem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então, sendo que vocês podem ver que aquele que possui tudo isso é o quê? É o A e também o F. Olha só. Tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Então, você vai colocar A e F. Então, você coloca é igual na direção, no sentido e intensidade. Mas, professora, só esses 2? Se você observar aqui, nós temos outros também, tá? Por exemplo, nós temos também o C e o D. O C e o D também é a mesma coisa. Ok? Agora vamos lá. Muito fácil, né, crianças? Muito fácil mesmo. Agora vamos relacionado com a número 2. Quantos sentidos possui uma direção? Então vamos lá. Para cada direção possui quantos sentidos? Temos o quê? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma direção. Quantos sentidos, no caso, pode ter essa direção? Essa setinha pode estar aqui, olha, para a direita ou pode para a esquerda. Então, quer dizer que nós temos o quê? 2 sentidos. Deu para entender, crianças? Se fosse, por exemplo, o seguinte, se fosse uma direção vertical. Então, nesse caso, ele vai ter o quê? Também 2 sentidos. Sentido norte ou sentido sul, tá? Muito bem? Então, vamos agora à terceira. Quais são chamados de grandezas escalares? Não se esqueça, quando nós falamos sobre grandezas escalares, nós estamos falando basicamente sobre o quê? Quando nós temos um número acompanhado de uma unidade, tá? Agora, quando é vetorial, aí você tem o quê? Você pode dar uma direção a essa situação, pode dar um sentido. Então, sendo que, por exemplo, quando eu falo relacionado com o tempo, tá? Que horas são? Aí você fala assim, 2 horas. Tem que você falar 2 horas para a direita, 2 horas para a esquerda, para cima, para baixo? Não tem. Então, sendo que, quando nós falamos sobre grandezas escalares, não se esqueça, é quando nós podemos utilizar somente um número acompanhado de uma grandeza qualquer. Que grandeza é essa? Pode ser quilograma, graus Celsius, e assim sucessivamente. Então, vamos lá? Letra A. Nós temos aqui
O tempo pode ser chamado uma grandeza escalar, não é? Deslocamento. Deslocamento tem como você botar para a direita, para a esquerda, de cima para baixo. Então, ela é vetorial. Força. A força também, ela pode ser o quê? Ela pode ser para cima, para baixo, tá? Devido à força gravitacional e assim sucessivamente. Então, quer dizer que a letra A não pode ser a alternativa correta. Vamos lá. Força, conforme já falamos aqui, é vetorial. Temos a velocidade aqui, que também ela é, no caso, que ela pode ser vetorial e a aceleração é vetorial. Então, fora cogitação, eu quero escalar. Agora, vamos relacionado com a C. O tempo é escalar, a temperatura é escalar e o volume também é escalar. Então, quer dizer que a alternativa será a letra C. E a letra D? Não, porque tem velocidade. E a letra E? Também não, porque tem deslocamento. Então, vai ser a letra C. Ótimo? Então, vamos ao próximo. O próximo é o seguinte. Verifique quais as grandezas escalares e vetoriais nas afirmativas abaixo. Então, nós temos aqui 4 situações e vamos descrever cada uma delas, tá? Depois, o que vocês irão fazer? Vocês vão me dizer quais são vetoriais e quais são escalares em cada situação. Então, vamos lá primeiro. O deslocamento, olha só, você já viu a palavrinha aqui, ó, deslocamento. O deslocamento de um avião foi de 100 quilômetros na direção norte do Brasil. Olha só, já falou, está relacionado com a direção. Então, eu já sei aqui o quê? Eu já sei que o deslocamento aqui, ele vai ser vetorial, ok? Vamos ao 2. A área da residência, já falou sobre área, tá? A ser construída é de 120 metros quadrados. Então, eu já sei que isso aqui é escalar, ok? 3. A força necessária para colocar uma caixa de 10 kg em uma prateleira é de 100 newtons. Se eu falei sobre força, então eu já sei que é vetorial. 4. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. Eu falei sobre velocidade. Se eu falei sobre velocidade, então eu estou falando sobre vetorial, ok? Vamos ao 5. Um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos. Se eu estou falando sobre tempo, então quer dizer que é escalar, ok? Então, vamos ver a ordem aqui para que você possa, no caso, assinalar a alternativa correta ou a sequência correta. Então, primeiro temos vetorial. Então, pode ser essa ou essa. Escalar. Vetorial, escalar. Vetorial, vetorial, vetorial e escalar. Então, vai ser a letra D, a alternativa